do seu coração, feche seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade, porque sempre quando nós podemos nos reunir para falar do Senhor, da Tua Palavra, para buscar o Senhor e invocar o Teu nome, para dar ao Senhor condições do Senhor agir, do Senhor fazer, operar, manifestar o Teu poder sobre nós, é uma bênção. Quantas pessoas que neste momento, se conhecessem o Senhor, se tivessem esse acesso, o acesso à Tua Palavra, o acesso às melhores informações, não estariam vivendo, passando o que elas estão passando. Porque enfrentar problemas nós enfrentamos, mas tem situações que, se nós tivéssemos o Senhor, já teríamos vencido. Se as pessoas, meu Deus, tivessem o Senhor, já teriam vencido, já teriam superado, ido além, porque o Senhor é a ponte que muitas vezes falta para sairmos de um lugar, cruzarmos o abismo, meu Deus, do desespero, o abismo da dor, o abismo, meu Deus, que se chama derrota, indiferença. O Senhor é a ponte que muitos ainda não cruzaram, porque não te conhecem, Senhor Jesus. Não sabem quem o Senhor é, ainda não conhecem o Teu poder, a Tua bênção, o Teu favor. E nós oramos para que o Senhor nos faça conhecer o Teu favor, vermos a Tua glória e vivermos, meu Deus, o Teu poder e a Tua operação. E a Tua operação, meu Deus, é aquela que acontece de dentro para fora. Começa no nosso coração. O Senhor nos inunda, supre todas as nossas faltas, aquilo que por tanto tempo nós buscamos em pessoas, buscamos naquilo que o dinheiro pode pagar, buscamos, meu Deus, em situações, em prazeres, o Senhor vem e supre, porque o Senhor, meu Deus, é o único que cabe e preenche inteiramente o nosso coração. Eu peço que o Senhor nos ajude a encontrarmos-nos com o Senhor, porque muitos até têm ouvido a Tua palavra, mas ainda não tiveram um encontro com o Senhor. Não vivem, não andam com o Senhor, não caminham junto com o Senhor. E nós te pedimos que o Senhor ajude, que o Senhor, meu Deus, oriente, usa esse culto para isso, usa esse horário, essa transmissão, a igreja, o templo, a minha vida, cada um que está aqui, meu Deus, apoiando, louvor, cantando, meu Deus, usa a palavra, usa, meu Deus, tudo que nós temos à nossa disposição para que o Teu nome chegue, para que a verdade chegue, e não só chegue, mas que entre, que liberte, meu Deus, e que transforme pessoas, porque esse é o propósito do Evangelho. Não são as coisas, não são as conquistas, mas as pessoas, elas irem, meu Deus, e entrarem no reino de Deus, no reino do Senhor. E eu peço que assim o Senhor nos ajude. Aqui, sem o Senhor, nós não podemos fazer coisa alguma. Ainda que nos reunamos, meu Deus, não podemos fazer coisa alguma. Por isso eu peço e eu conto com a Tua ajuda. Que o Senhor nos esforce, nos capacite, nos dê visão, sabedoria, nos ajuda, Senhor, a superar tudo que tem diante de nós, cada desafio, para que assim sejamos bem-sucedidos. E só seremos se o Senhor nos ajudar. Então nos ajuda, nos capacita, nos acompanha, esteja aqui conosco e que cada oração seja ouvida, respondida e que o Teu povo veja a Tua glória. É o que eu creio e assim eu peço em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor esse culto e peço que o Senhor o use como instrumento Teu para abençoar e para operar na nossa vida e no nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Vamos aqui primeiro para Colossenses, capítulo 1, versículo 10.
Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Olha que coisa, né, que está dizendo aqui. Eu penso que esse culto aqui, se tivesse que dar um nome, eu diria assim, esse aqui é o culto do autoquestionamento. Qual é o nosso nível? Qual é o meu nível? Qual é o seu nível de Jesus? Porque ontem ainda a gente falou bastante sobre isso, que o Evangelho hoje ele tem muito modismo, né? Então, cada época tem um movimento novo, e nem sempre esses movimentos que têm vindo, que têm aparecido, surgido, são movimentos legítimos de Deus. Nem sempre esses movimentos, eles tiveram origem no Senhor. Aliás, o mundo sempre tem novos movimentos e nem sempre esses movimentos eles têm alguma coisa a ver nem com Deus e nem com o que é bom. Haja vista aí, né, no século passado, ou no retrasado agora, não me lembro agora, acho que foi no passado, no começo do século passado, o surgimento, né, do comunismo, do socialismo, que foram movimentos que tomaram massas em lugares do mundo, né, que até hoje tem as suas ramificações fortes, e nós não podemos dizer que tenha alguma coisa a ver com Deus. Na igreja não é diferente. Tem algumas coisas que têm acontecido na igreja, que a primeira coisa aqui, de modo a sempre honrar e agradar a Deus. Hoje a gente vê muito na igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas, tá? Eu não estou falando apenas dessa estrutura física que é o templo, né? Eu não estou falando da instituição, porque dentro da igreja pode ter pessoas, né, que estão ligadas a algumas coisas e outras não. Tem gente que está vivendo, tem gente que está se dedicando, buscando o Espírito, cada dia mais tem essa necessidade de se alimentar pelo Espírito, e eu digo, a pessoa ela já não vive mais sem alimentar o Espírito Santo, de buscar, de ler. A gente vê aqui, por exemplo, pessoas que todos os dias têm essa necessidade de ouvir mais a palavra, de meditar na palavra, né? E não só ouvir, mas também de fazer, de transbordar isso na vida do próximo. E faz isso na obra, na igreja, fora da igreja, dentro de casa, com as pessoas que encontra no caminho, né, as pessoas do trabalho, as pessoas com quem tem se encontrado. Nós temos visto isso. Mas tem gente também que apenas está no templo, está, né, naquilo que seria a parte palpável da igreja, por estar. Nós já falamos né, inclusive aqui. Eu vejo, por exemplo, pessoas que postam as nossas mensagens, né, que compartilham, que divulgam, né, mas que não pegam para si, que não honram e agradam a Deus, que os frutos que dá, nem todos os frutos que dão são bons. E a palavra está dizendo assim, dando todo tipo de bom fruto, quer dizer, todo tipo de fruto que a pessoa dá é bom. E aqui começa o meu autoquestionamento. Eu preciso ser sincero comigo e olhar num espelho límpido, não num espelho distorcido. Né? Tem gente que está fazendo assim com a Bíblia, com a palavra. Está olhando para si como se olhasse para um espelho, né, que emagrece. Não sei se você já ouviu falar que tem aquele espelho que ele dá uma, como é que diz assim, ele dá uma encolhida, né?
ele alonga e encolhe, né? Tem gente que se olha num espelho desse, olha que bom, eu tô mais magro. Eu consegui perder medidas naquele espelho, sim. Mas de fato não. Não basta você estar bem fisicamente, por exemplo, só no teu espelho, e de verdade não. Como não basta eu estar aqui, eu ouvindo a palavra de Deus e tendo acesso ao céu. Porque a palavra de Deus nos dá acesso ao céu. É ou não é verdade? Tanto que a oração de Jesus, aquela que está lá em Marcos 6,9, que é o Pai Nosso, e ontem a gente falou sobre isso também, que seja feita a tua vontade, a vontade de quem que está dizendo aqui? De Deus. Assim, na terra, como é no céu. Quer dizer, a minha vida aqui é um ensaio de verdade de como eu vou viver no céu. Qual que é o propósito de todos nós nos céus? É proximidade com quem, gente? Com Deus. É adoração contínua a Deus. É viver para Deus. Mas tem gente que quando ouve falar que a vida vai ser só adorar a Deus, que vai ser ali uma contínua, permanente e eterna adoração, a pessoa vê isso como menos. Acredite, tem gente que quando fala do céu, quando fala de Deus, não tem o mesmo valor para ela do que ela falar de comprar uma casa. Não tem o mesmo valor para ela de como ela poder se relacionar com a pessoa que ela gosta. Não tem o mesmo valor para ela do que ela conseguir, de repente, estar bem fisicamente. E isso tem a ver com os valores da pessoa. E os valores da pessoa é aquilo que ela acredita, ou seja, a minha convicção não é que eu vou me alimentar, eu vou me preencher, me satisfazer, e vai ser algo tão bom, tão bom, tão bom, como, por exemplo, o que eu vejo nessa terra. A Bíblia diz que se o que nós esperamos de Deus é apenas as coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E tem gente que ainda vive essa mentalidade, que é a mentalidade do que eu posso ter, o que eu posso conquistar, o que eu posso viver nessa terra. A pessoa não tem aquela ambição espiritual, que é, eu quero mais de Deus. E eu quero poder dar qualquer tipo de fruto bom. Ou seja, eu quero que todos os meus frutos sejam bons. Não se trata do que eu vou fazer, mas se trata do que eu fizer seja bom. Se eu for falar, o que eu falar vai ser bom. Bom para quem? Bom diante de Deus. Vai ser bom aos olhos de Deus. Então, quando eu falo algo, eu não falo aquilo que me dá vantagem. Eu não falo aquilo que me promove. Eu não falo aquilo que convence. Como é bom a gente viver uma vida que você não vive mais para convencer. Sabe, para convencer pessoas, para fazer as pessoas se sentirem bem, então te dá algo em troca. Como tantas pessoas já tiveram aquela necessidade, a pessoa ela já ficava medindo os outros, deixa eu ver o que essa pessoa quer ouvir, eu vou falar para ela o que eu sei que vai agradá-la, eu vou falar para ela o que eu sei que ela quer ouvir, eu sei que ela está esperando, olha, parece que essa pessoa gosta disso, então eu vou falar disso com ela. Olha, parece que essa pessoa ela tem essa inclinação, então eu vou mostrar isso para ela. Eu vou dar essa condição para ela. Eu vou dar essa direção para ela. Isso, inclusive, acontece na igreja. Quantas pessoas, por exemplo, que foram orientadas dentro de uma igreja de forma errada, porque o orientador, o aconselhador, o pastor, o obreiro, o bispo, a pessoa que estava à frente, ela não falou o que a pessoa tinha que ouvir. E o que a pessoa, o orientador sabia, Deus quer que eu fale isso, porque essa é a verdade, essa é a vontade de Deus, essa é a verdade que a palavra diz.
Mas às vezes você, um pouco mais com o ser humano, você acaba detectando, essa pessoa está esperando ouvir isso de mim, né? Ela está esperando essa direção, e você dá a ela. Você se prejudica com isso. Porque quando você age assim, você deixa de dar um bom fruto. Você deixa de agradar a Deus. Você deixa de fazer a vontade de Deus e de receber dele o que só Ele pode fazer na sua vida. Né? A recompensa que vem do alto. Tem gente que não tem crescido. Há um tempo já que a pessoa ela é a mesma. A vida dela não sai do lugar. A vida dela não prospera. E prosperar, não confunda a palavra prosperar, né, com apenas ter resultados financeiros satisfatórios. Prosperidade não se trata apenas de dinheiro e coisas materiais. Não, prosperidade é ausência, né? Abundância, aliás, é ausência de necessidade. Prosperidade tem a ver com plenitude. E se tem uma coisa que em Deus nós temos, é plenitude. Por isso que quem está em Deus dá todo o tipo de bom fruto. Ou seja, todo tipo de fruto que a pessoa dá é bom. Não tem um fruto que ela dê que não seja bom. E bom não é aquilo que as pessoas reconhecem como bom. Bom é o que vem de Deus. Bom é o que tem um bom propósito. Por exemplo, um pai vê um filho fazendo algo errado. O que é mais agradável? Ele ir lá e passar a mão na cabeça do filho e dizer, não, filho, tá, todo mundo faz isso, né? É normal. Ou ele ir lá e dizer, nunca mais faça isso não é bom para você, isso não é bom para as pessoas, isso não é bom para esse lugar, Deus não se agrada disso, eu vou te ensinar a fazer diferente, porque a maneira como você fez não é boa. Qual que é mais agradável? O primeiro, passar a mão na cabeça. Mas qual é o bom? Qual é a boa atitude desse pai? A segunda. Então, a nossa visão de bom, primeiro, tem que estar alinhada com Deus. Porque bom, como disse o próprio Senhor Jesus, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Então, vamos lá. Será que o meu bom também, de repente, eu estou dando frutos e eu digo, meus frutos são bons. Bons a partir do olhar de quem? Ah, gera dinheiro. Nem tudo que gera dinheiro é bom. Vender droga gera dinheiro? Pouco ou muito? Corrupção gera dinheiro? Pouco ou muito? Isso é bom? Não. Então, qual é o meu olhar de bom? Por exemplo, se vem uma pessoa, paga isso aqui que esse processo teu vai sair. Você diz não, talvez se demora anos, espera anos. Tem que entrar ali não sei em quantas vezes, com quantos recursos. Correr mais, trabalhar mais, fazer mais, apresentar mais coisas, mais documentos. Mas aquilo é bom. Porque naquele processo, primeiro que você não tem onde ser pego. Lá na frente, quando esse processo for passado, aprovado, deferido, ninguém vai ter onde te pegar. Ah, mas e o tempo que você esperou? Tem gente que diz, não, bom é você comprar tempo. Quando esse tempo é lícito, ótimo. Mas quando esse tempo é ilícito, você vai ficar preso a ele. Então, meus frutos, eles têm que ser bons a partir do olhar de Deus para a minha vida. Não a partir de um olhar da maioria. Os meus frutos, ou seja, as minhas obras, os meus resultados, eles não podem ser bons a partir do que a massa pensa, a maioria pensa. Porque a maioria é influenciada, a maioria é conduzida por fatores que a gente não tem controle. Como aconteceu na crucificação de Jesus. Quem que vocês querem aqui que eu solte? O Jesus de Nazaré ou Barrabás? Quem que falaram? Barrabás. A maioria falou Barrabás, não falou? Ele era ali o preso a ser solto? Não era.
Pelo contrário, o povo trouxe de volta alguém que ali roubou, que foi um malfeitor, um bandido, para eles de volta. Eles trouxeram um peso. Por quê? Porque não tinham discernimento. Porque não conheciam a vontade de Deus. Porque apenas, olha que Jesus estava ali, Jesus passou por eles, esteve no meio deles. Várias daquelas pessoas ali já tinham visto os milagres que Jesus fez. Ele não fez mal a ninguém. Jesus só fez mal aos negócios e aos costumes e o controle que os religiosos tinham na época. Mas ao povo que gritou, que clamou, solte Barrabás, ele não fez mal nenhum. Mas o povo não quis ver. Eu trato que não quis ver. Não é que não viu porque não teve. É igual a palavra que a gente tem falado. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Mas está escrito, porque o meu povo rejeitou o conhecimento, eu também o rejeitei. Eu rejeitei os meus sacerdotes diante de mim. Porque o conhecimento está aqui, ó. Ele está sendo transferido. Ele está sendo pregado, ele está sendo ensinado. Você está ouvindo, e qual o conhecimento que a gente precisa? A gente precisa conhecer Cristo. A gente precisa aprender sobre Cristo, sobre Jesus, porque a partir do momento que eu aprendo sobre Jesus, eu vou dar bom fruto, porque eu não vou mais ter como base a minha vida. Eu vou ter como base Cristo. Olha aqui, em Colossenses 3,11, está escrito lá na NVT, Cristo é tudo que importa. O que tem importado? O que ainda importa na sua vida? O que ainda você, por exemplo, eu vou lembrar uma coisa que já para mim importou demais, algo que mexia com o meu orgulho, algo que fazia eu discutir, né? Que até era uma honra, e muitas vezes foi mais vergonha até, que é a questão de time. Meu time ganhou, meu time ganhou, meu time venceu o maior rival, o maior adversário, meu clube, como dizem, né? O clube do meu coração, o time do meu coração. Ou então eu sou profissional tal, eu sou professor, sou mecânico, sou advogado, sou médico, sou juiz, sou, sei lá o que mais. Sou um administrador, sou ali um técnico, um costureiro, o que seja. Um assistente, qualquer coisa. Porque a minha profissão, o que você faz na vida? O que você tem? Tem gente que já chega, eu sou isso. Quando, na verdade, a gente tem que chegar e as pessoas verem não a nossa profissão, não o time do nosso coração, não, de repente, que você é inteligente ou capaz ou hábil em alguma coisa, mas o que tem que importar de fato, de verdade, é Cristo em nós. Por que o Senhor Jesus, por que Cristo não importa ainda tanto assim na vida de algumas pessoas? Porque Ele não é o que elas buscam. Ainda tem muita gente que não busca, não quer conhecer, não quer saber mais, não olha. E quando eu digo olhar, não é com a visão física, mas é com a visão de vida, espiritual, o interesse, a busca. Não é Cristo, ou seja, não é Cristo que eu quero conhecer. Eu quero vitória. Só que a pessoa não para e pensa que essas vitórias, você sempre vai ter necessidade delas. Vem uma agora, daqui a pouco você precisa de outra. E depois da outra, você vai precisar de uma outra, e assim vai. Mas eu já ouvi aqui mesmo que a vida do crente é de vitória em vitória. É de bênção em bênção. Sim. Mas como que a vida do crente é de vitória em vitória? Quando ele está em Cristo. Porque aquele não é mais o objetivo dele.
aquilo já se torna uma consequência da vida dele. Enquanto muitos ainda a vitória, a cura, a prosperidade financeira, a realização sentimental é o objetivo. Quer dizer, é ainda o que a pessoa busca com afinco, com força, com determinação. É o que ela se concentra, eu estou atrás disso. Eu quero receber, eu quero viver isso. Eu quero alcançar isso. Não. A nossa meta de vida tem que ser alcançar Cristo. Conhecer Cristo, eu quero conhecer de Jesus. Eu quero ter o Espírito dele, que é o Espírito Santo. Eu quero na minha vida, eu quero viver com o Espírito de Cristo. O que o Espírito Santo faz na nossa vida? Tem gente que, o Espírito Santo vai me ajudar a ganhar dinheiro, o Espírito Santo vai me ajudar a relacionar com alguém. Não, o Espírito Santo é o Espírito que faz com que o amor de Deus seja transferido na vida das pessoas por nosso intermédio. Porque eu não sou amor. Eu posso ter doses de amor. Deus é amor. E se o Espírito de Deus está na minha vida, eu vou amar. Eu vou amar como a Bíblia manda amar, que é com caridade, que é com atitude, que é como um mandamento na minha vida. Não é por exemplo, uma atitude esporádica, porque eu estou agora no momento, eu estou no lugar, ou eu estou diante da pessoa, que isso vai ficar melhor. Você está conseguindo entender? Eu estou num lugar agora, então eu vou ter uma boa atitude. Não, o amor tem que ser o nosso estilo de vida. Como Cristo tem que ser o nosso propósito. Se o Senhor Jesus é o meu propósito, eu não vou medir esforços para ouvir dele, aprender dele, para buscá-lo, para querer estar com ele. E não importa qual é o meu passado, porque ele não está se preocupando com isso, ele não coloca isso, Jesus não coloca o nosso passado como uma condição para nos aceitar, para nos receber como ali filhos, para nos receber como pessoas que fazem parte do reino dele. Eu falhei no passado, eu errei, eu fui muito ruim, eu fiz muitas coisas erradas. Não se trata disso, se trata do quanto eu creio nele agora, o quanto eu acredito nele agora, o quanto eu o quero, o quanto eu desejo. E se Cristo é tudo que importa na minha vida, ele disse, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, como é que eu faço? O que está escrito das demais coisas? Mateus 6,33. Vos será acrescentadas. O que a gente vê ainda muita gente fazendo dentro da igreja? Buscando as demais coisas, e quando sobra tempo, aí busca o que, gente? O reino de Deus e a sua justiça. Aí o que a pessoa tem? Nem uma coisa, nem outra. É ou não é verdade? Porque ela está buscando as demais coisas. Por que ela busca? Porque ela não vive o que está aqui em Colossenses. Cristo não é o que importa para ela, o que importa é ter comida na mesa. O que importa é ter uma roupa no corpo, o que importa é ter o nome dela ali em tal lugar, o que importa é aparecer, o que importa é estar sendo vista. O que importa é ter alguém do lado dela, e talvez até não só ter alguém, mas poder controlar esse alguém, manipular esse alguém, porque senão também não serve. O que importa, de repente, para ela é ter um status na vida, é ter algumas coisas palpáveis, concretas. Só que essas coisas, elas estão suscetíveis às intempéries do tempo, literalmente, como a Bíblia diz, à chuva, ao ar, ao sol, às pestes, às pragas, ao acaso. Já a minha alma, se ela está em Cristo,
nada vai abalar ela, e tudo aquilo que eu preciso para viver será suprido na minha vida. Ah, mas quem vai suprir? Deus? Mas Deus não vai colocar comida na minha mesa? Se Ele tiver que colocar, Ele vai colocar. Vai ou não vai? Como disse Jesus, haveria alguma coisa impossível a Deus? Ou haveria alguma coisa difícil para Deus? Pois para Deus nada é impossível. Ah, mas Deus vai colocar comida na minha mesa? Olha, eu creio que sim. Isso não é algo difícil até para nós fazermos. E eu não estou dizendo aqui que uma vez que você passa a buscar Cristo, que você não vai fazer mais nada. A gente faz muita coisa na vida que é importante, muita coisa que não é importante. É ou não é verdade? Agora, não é porque o reino de Deus é importante que ele está sendo importante na sua vida. Talvez, por exemplo, você ouça a palavra, assista a um culto, não como prioridade na sua vida. E a prioridade eu não estou falando do horário, qual horário que você assiste, se é antes ou depois, tal, não. Mas é o quanto você dá de atenção a isso. Quer dizer, isso para mim importa. Isso para mim é algo assim que toma e que domina a minha vida. Ou não. Tem gente que Deus para a pessoa é apenas um recurso. Não é o propósito da vida dela. Por isso, gente, que algumas pessoas, a gente às vezes até vê elas, e hoje nós aplaudimos elas, os testemunhos, os resultados, mas nós não as veremos nos céus. Porque elas tiveram fé na palavra, a palavra que fala de cura, de libertação, de vitória, a palavra que fala, né, de coisas sobrenaturais que Deus faz na terra, que Deus opera, mas elas não tiveram fé para que Cristo fosse o centro da vida delas. E Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser colocado no centro, quer dizer, não é Jesus que tem que girar ao nosso redor. Para ele ficar ali, o que é que você quer? Você quer dinheiro? Está aqui dinheiro. O que é que você quer? Você quer uma pessoa? Eu vou colocar essa pessoa no teu caminho. O que é que você quer? Você quer bens? Você quer saúde? Não. Somos nós quem devemos girar em torno dele. Cristo é tudo o que importa. Olha o que o Paulo fala aqui em Filipenses. Paulo não era qualquer um. Inclusive, no mesmo os Colossenses, se a gente pegar a NVI, mas Cristo é tudo e está em todos. Quer dizer, como eu estava falando do time, da profissão, talvez de um conhecimento diferenciado que eu tenho. Não é mais isso o valor da minha vida. Se eu sou bom, se eu sou hábil, se eu tenho isso, se eu estou num momento de ascensão, por alguma coisa externa. Mas tudo na minha vida se trata de Cristo. Se eu chego num lugar, se eu lido com pessoas e eu estou em Cristo, elas têm que ver e elas vão ver o que na minha vida? Cristo. Isso elas não vão ver por algo escrito aqui, por um logo, ou pela cruz que eu estou usando. Elas vão ver nas minhas palavras, nas minhas obras. Elas vão ver no meu equilíbrio, elas vão ver no meu comportamento. Elas vão ver na verdade que às vezes, enquanto está todo mundo mentindo, enganando, elas vão ver naquela pessoa, opa, esse aqui é da verdade. Esse aqui quando fala algo, é aquilo que ele está falando. Quando ele dá um sim, o sim dele vale sim. Isso aqui, quando ele fala um não, o não dele vale não também, não vale menos. Não vale quase não, não vale talvez. Por quê? Porque Cristo é tudo, ou seja, eu não chego aqui para que você olhe para a minha beleza,
para que você olhe para o meu vocabulário e fique encantado, olha que bacana, como que ele fala bem, para que você olhe para a minha aparência, para que você olhe, talvez, para o meu conhecimento. Mas o que eu quero que você enxergue aqui é Cristo. É o Senhor Jesus, que quer estar presente na sua vida, mas depende de você querê-lo, buscá-lo e alimentar aquilo que vem dele na sua vida. Porque às vezes a gente, mesmo na igreja, a gente pode alimentar várias coisas e não a presença de Jesus por intermédio do Espírito Santo na nossa vida. Tem coisas que a gente fala, a Deus, Espírito Santo, amor, tal coisa, mas não traz para nós. E lembra que está escrito lá no Pai Nosso, foi a oração que Jesus mandou fazer, que seja feita aqui como é no céu. Então, eu estou como Jesus estava, eu ajo como ele agia, e não é agir como uma encenação. Eu já falei aqui agora, não é para convencer alguém, é porque este é o meu propósito, e sendo o meu propósito, também será demonstrado no meu estilo de vida. Ou seja, o que verem, ouvirem, o que sentirem, o que presenciarem da minha vida, vai lembrar, vai parecer, vai levar a Cristo, aqueles que estiverem ao meu redor. Aí Paulo disse assim para os filipenses, lá em Filipenses 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Então, para você entender, Paulo antes era assim, sabe aquela pessoa que chegava num lugar, chegava para lidar com pessoas assim, cheio de si, cheio de conhecimento, dominando aquela língua, ainda que não fosse a sua língua mãe, a sua língua raiz. Aquele homem que era estudado, que era seguro, convicto. Ele disse assim, tudo que era lucro para mim, ou seja, o que eu estudei para ser, o que eu me preparei para falar, a minha eloquência, a minha oratória, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, quer dizer, Paulo não falou de Cristo. Cristo! Paulo, ele era ali na vida, diante das pessoas, Cristo. Então imagina que esse homem, ele tinha tudo para chegar convencendo, sabe, contagiando, e contagiando assim, fazendo as pessoas admirarem-no. Olha esse cara, olha como que ele sabe, olha o quanto que ele sabe, olha as palavras que ele fala, olha como que ele é bom nisso. Paulo pegou e tirou tudo isso, ele falou, para mim isso tudo é perda. E veja você que ele não trazia as pessoas para ele. Ele não trazia as pessoas para admirarem-no. Para olharem para ele com aquele olhar de, admiração. Olha esse cara, como ele é bom. Não. Ele mostrava Cristo. Como? Nas obras. Abrindo a mente das pessoas que estava fechada. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Quer dizer, tornando-me como ele na sua morte. Eu estou morrendo para esse homem que eu era. Eu estou morrendo aqui, aquilo que era melhor em mim. E que você quer saber quando você está disposto a morrer? É quando aquilo que você considerava melhor em você, você está abrindo mão. Como Paulo fez. Não é abrir mão de algo, qualquer coisa, que não tinha peso, não tinha relevância na sua vida.
mas é abrir mão daquilo que você considerava melhor, que é o caso do Paulo. Como ele disse, tudo que era lucro. Então está aqui o poder, a concepção que tinham dele, a autoridade que ele tinha diante dos homens, o dinheiro, a riqueza de conhecimento, né? A intelectualidade, a fama, tudo isso ele tratou como perda. Ou seja, eu não quero mais que vejam em mim, que queiram de mim o que antes vinham e queriam. Eu quero me parecer com Paulo. É igual a gente faz com as crianças com relação aos super-heróis. Você pode ver que é fácil. Uma criança assiste um desenho, um filme de um super-herói, daqui a pouco ela coloca a capa ali, pega a cortina da mãe, põe uma capa, já está lá, né? Eu quero ser assim. É ou não é? A menina vê aquele desenho daquela menininha que faz alguma coisa, ela já quer o cabelo dela daquela cor, né? Já quer aquelas princesas, aquela coroinha, aquela coisa, porque ela vê aquilo com admiração. Às vezes, os nossos valores eram esses. A gente tinha qualidades, habilidades, né, valores nessa terra que levavam as pessoas a olharem para nós, olha, isso aqui é bom naquele ali, olha, o que ele tem que é bom, sei lá, eu quero falar igual ele fala, eu quero ter o conhecimento que ele tem, eu quero ter um carro como ele, a casa como ele, eu quero ter o salário dele, eu quero ter ali o corpo dele, eu quero ter a aparência dele, eu quero, sei lá, eu quero ser isso igual ele. Eu quero ser como Cristo. Eu quero chegar num lugar que as pessoas vejam, olhem Cristo. Que as pessoas queiram o Cristo que hoje eu acredito, que eu quero conhecer mais dele. Veja que ele diz, eu quero conhecer Cristo. Então eu estou morrendo para essas coisas, que agora eu trato como perda. Eu cresci, trabalhei e vivi pensando, eu quero isso, se eu tiver isso eu vou estar bem, eu vou ser ali imitado, copiado, eu vou ser ali seguido. Hoje eu não quero nada disso. Paulo falando. Eu quero morrer com ele, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, quer dizer, eu quero nascer em Cristo, eu quero nascer de Deus, eu quero conhecer mais dos céus do que da terra, eu quero explorar o céu, eu quero conhecer o poder do Espírito Santo, e não o poder da inteligência, da intelectualidade, da formação acadêmica, não é o que o dinheiro pode comprar o que eu quero Cristo. Eu quero presenciar, sentir, eu quero saber, conhecer, falar e transbordar na vida das pessoas Deus. E o amor de Deus, ele se tornou carne no Senhor Jesus. Tanto que o Senhor Jesus, quanto mais nós ouvimos dele, mais nós falamos dele, mais nós aprendemos dele, mais nós conhecemos, e não tem limite. Se a gente falar de Jesus todos os dias, vai ter algo novo que você ainda não sabia. E eu não digo não sabia no sentido da curiosidade do conhecimento, mas digo da testificação, do poder, de uma adoção de comportamento, de personalidade. Uma coisa que eu vejo muita gente, quando tem aquele curso das personalidades, tem gente que, porque agora eu sou isso, porque olha, agora eu descobri que a minha personalidade é tal, então isso não é da minha personalidade. Isso é só uma referência. Não é, como diz ainda o Murilo, não é determinismo, você tem que querer Cristo. Está entendendo? Você tem que querer Cristo, aprender com Cristo, deixa eu olhar para Jesus. Não olha para a personalidade de alguém e fala, eu quero ser o fleumático, eu quero ser o colérico, eu quero ser o sanguíneo, eu quero ser o melancólico. Não, eu quero ser Cristo. Qual que é a personalidade de Cristo? A personalidade do Espírito Santo. É essa que eu tenho que querer. Então não há um conhecimento melhor do que conhecer a Cristo. É viver Cristo, não eu viver, não prevalecer a minha natureza,
mas é prevalecer a natureza dele em mim. E aí eu busco, eu encontro, eu peço isso para Deus, eu recebo. Eu bato nessa tecla. Às vezes hoje eu não alcancei o que eu queria de Cristo, mas eu continuo buscando e perseverando até alcançar, até chegar mais perto dele, atingindo a estatura do varão perfeito. Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero repetir o que está escrito aqui, no Colossenses 3,11. Cristo é tudo o que importa. Com seus olhos fechados e as mãos no coração. Você está dentro da igreja. Acabou de ouvir sobre Cristo. Só Cristo a gente falou aqui. Com aquela franqueza e sinceridade que só você pode ter consigo mesmo. O que é que importa na sua vida? O que é importante? De verdade, o que é importante? É Cristo mesmo? É você ter essa comunhão com Deus? Pelo Espírito Santo? E o Espírito Santo é o Espírito que estava no Senhor Jesus, que Ele deixou. Que é o nosso elo de ligação com Ele. Que é a nossa condição. É Cristo que importa. Você está na igreja, você está ouvindo a palavra. O que você mais coloca força, mais busca, mais deseja? O que mais tem peso na sua vida hoje é Jesus? Ou ainda é outra coisa, o dinheiro, a fama, a imagem que você pode ter ou causar? É a condição, a temperatura do teu relacionamento. Ah, mas todo mundo quer isso. Não, você pode querer, mas Cristo é o que mais importa. Eu não estou dizendo que a gente vai viver Jesus e não vai precisar comer, beber, trabalhar, ter uma vida. Porque como o próprio Jesus disse, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Quem determinou que o homem trabalhasse, que do seu trabalho tirasse o seu sustento, foi Deus. Há um tempo determinado, há um lugar, há a dedicação determinada para cada coisa debaixo do céu. Isso é algo que Deus falou. Agora, o duro é que tem gente que está na igreja e não tem Cristo. Tem costumes, tem hábitos, tem vontades, tem sonhos materiais, tem sonhos financeiros, tem sonhos sentimentais, emocionais, mas não tem Cristo. Vai ter gente bilhardária que não vai para o céu, dentro da igreja. A primeira coisa que você precisa determinar, buscar e alcançar é a maior vitória de todas, que é a salvação da sua alma. E não há salvação fora
de Cristo. Não há um outro caminho para a salvação que não seja por Ele. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro para que o Espírito Santo do Senhor ajude cada pessoa que está aqui ouvindo, cada pessoa que está na transmissão, acompanhando, a entender essa palavra, a pegar para si essa palavra, meu Deus, a refletir. Eu te peço, Senhor, ajuda cada um a refletir, a não tratar como mais um culto, a não estar aqui tendo ouvido a palavra como mais um barulho, mais um som que passou pelos ouvidos, que até ficou claro, mas que não foi usado como base para falar com o Senhor, para buscar o Senhor e principalmente para se aproximar do Senhor, para querer mais o Senhor, Jesus, de ter mais comunhão e intimidade com o Senhor, de ter mais vida com o Senhor e de repente ser apenas mais um culto. Senhor, eu não aceito isso. E eu oro para que o Senhor coloque temor em cada pessoa, que caiam as vendas, as escamas, e seja o que quer que fosse, que estava impedindo essa pessoa de ver claramente o que ela deve ver. Ajuda ela a ver, Senhor. Ajuda ela a perceber o que ela ainda não percebeu. Ajuda ela, meu Pai, a fazer para o Senhor, a dedicar-se ao Senhor, se entregar de verdade, entregar a alma, entregar o corpo, entregar a vida ao Senhor, para que ela te conheça, para que não seja algo que ela fale, para que ela se esforce, mas que seja natural, ela demonstrar Jesus, o amor de Jesus, a presença de Jesus, a misericórdia de Jesus, a bondade de Jesus, na vida dela, no cotidiano, na casa, na família, no meio da sociedade, em cada lugar que ela passar. Eu peço que o Senhor abra os olhos daqueles que ainda, meu Deus, estão com os olhos fechados ou com a visão comprometida por alguma distorção, que a única coisa que importa é o Senhor. E o Senhor é tudo que importa. E se o Senhor for tudo que importa, todas as demais coisas nos serão acrescentadas e serão colocadas na nossa vida. O Senhor vai colocar, o Senhor vai suprir, o Senhor vai abençoar. E eu oro para que cada um aqui seja tocado pelo Espírito Santo, para que assim se torne a vida dessa pessoa, para que assim ela viva, e porque assim, meu Deus, caminhe a vida dela. Eu creio, meu Deus, que aqui o Senhor faz obras, que o Senhor muda, que o Senhor chama para perto, que o Senhor abençoa. E eu concordo com essa bênção. Eu declaro que cada um aqui seja abençoado. E eu declaro, meu Deus, que essa oração, ela quebrante corações, para que pessoas se voltem para o Senhor, e o Senhor se volte para elas, como só o Senhor pode se voltar. E que pela aproximação, pelo desejo, pela busca, que todas as demais coisas sejam acrescentadas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.